Salve progressistas, eu sou o Clayson. Você que acompanha o canal, em outubro do ano que vem a gente vai completar 10 anos da criação do canal e pelo menos 6 anos, ou pouco mais de 6 anos, com esse estilo de falar sobre política sempre. A gente sempre deixou bem claro o que está acontecendo desde o início com a extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira, ou a nova direita, ou os neoconservadores, ao longo do tempo vai mudando, né, a forma de se referir. Agora a gente está falando dos bolsonarentos, mas esse pessoal todo, eles sempre tiveram uma prática. Eles emularam a alt-right americana, eles copiam a alt-right estadunidense. Então, na prática, eles, na verdade, eles são apenas uma cópia. E muitas vezes a dificuldade sempre foi muito grande, né? Porque a narrativa nos Estados Unidos ela é diferente aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente viu lá no começo, né, eles querendo fazer discursos islamofóbicos, sendo que não há um problema assim, nem sequer minimamente considerado em relação ao povo islâmico aqui no Brasil. Então eles faziam discursos a esmo, porque isso não é um problema nosso. Se nos Estados Unidos houve um ataque às Torres Gêmeas, aqui no Brasil isso nunca aconteceu, nem nada perto em relação a isso. Então eles copiam e às vezes até erram a mão nessa situação assim de extremismo puro, nu e cru deles. A gente sempre falou a respeito disso. E o que acontece, especialmente no governo Bolsonaro, é algo que é idêntico ao que acontece ou que aconteceu no governo Trump. Então, a gente, quando fala aqui para você, é importante a gente explicar as coisas em detalhes, é o que eu vou trazer hoje no vídeo, para que você se informe realmente, para que você entenda realmente o que acontece com o Bolsonaro, que é um Trump brasileiro. Assim ele é visto em muitos países, especialmente países da Europa, até nos próprios Estados Unidos, eles se referem ao Bolsonaro como o Trump brasileiro, o que para os extremistas olha, é uma maravilha. Mas para nós é realmente uma tragédia, um desastre, né? Especialmente porque o Trump tem as costas quentes da economia estadunidense e a gente não tem isso. Eu vou trazer aqui para você algumas questões, você vai se surpreender, mas sempre pedindo para você dar o like, né? Só lembrando, né? Dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Esteja aqui junto com a gente apoiando para que a gente continue aqui trabalhando para você todos os dias. A gente trabalha todos os dias para você. Então, por favor, dê esse like, se inscreva no canal para que outras pessoas como você, outros brasileiros possam acompanhar o nosso material aqui. E obrigado a você que sempre nos ajuda aqui com o seu like. Uma questão que você não pode esquecer, se você não sabe, é uma questão que você precisa saber. O Trump, ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez agora com o Daniel Silveira. O Trump, ele perdoou, né? Ele indultou, ele deu um indulto para marginais da extrema-direita estadunidense. Sim, ele fez isso com um lobista que está na extrema-direita dos Estados Unidos desde Nixon. E ele fez isso também, por exemplo, com o Steve Bannon. Você já ouviu falar do Steve Bannon, o responsável, inclusive, dizem, né, pela própria eleição do Trump, do ponto de vista das suas artimanhas nas redes sociais, na sua forma de comunicação. E a gente sabe que, indiretamente, essa forma de comunicação do Steve Bannon se refletiu aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Steve Bannon também esteve dando as regras básicas para a gente entrar no caos que a gente vive hoje, né? É um guru do que seria considerado o gabinete do ódio. O gabinete do ódio é criado em cima das regras, vamos colocar assim, de Steve Bannon. E o Steve Bannon se envolveu aí, pegou dinheiro para fazer a tal construção do muro que separa os Estados Unidos com o México e sumiu com esse dinheiro, roubou esse dinheiro. Essa é a verdade. Foi condenado e recebeu um indulto, foi perdoado pelo Trump. Então, a primeira questão que você precisa saber é que até nisso,
até na criação desse Instituto da Graça, não a criação, mas a implantação, vamos colocar assim, né? Até isso, o Bolsonaro copiou o Trump. O Trump fez isso. Só que agora nós estamos numa situação ainda mais complicada. O Bolsonaro, ele é aquele sujeito que trabalha muito com balões de ensaio. Ele não tem problema em recuar das ações dele. Então ele pratica uma ação que, se não dá muito certo, ele simplesmente volta atrás e segue o barco. A gente viu recentemente o que aconteceu no festival Lollapalooza. Eles, por intermédio do PL, eles tentaram fazer ali uma celeuma em cima das manifestações, não só dos artistas, como também daqueles que estavam lá no Lollapalooza, milhares de pessoas que estavam lá falando fora Bolsonaro e, enfim, colocando lá a sua opinião a respeito dessa tragédia que nós estamos vivendo nesse desgoverno. E eles tentaram, de alguma forma, coibir isso, colocaram até uma multa contra o festival e tudo mais, mas no momento em que eles perceberam que isso não ia dar em nada, eles recuaram, eles retiraram essa ação jurídica. Isso é, para citar só um exemplo recente, sabe, uma coisa bem recente. Agora, com essa ação do Bolsonaro, por ela ser muito atabalhoada, ele coloca esse indulto, né, esse Instituto da Graça, sem que o processo sequer tivesse terminado, né, sem que ele tivesse transitado em julgado, ou seja, ainda havia ou há, né, ainda a possibilidade até de você ter os embargos declaratórios, o processo não terminou. Então ele, de fato, e esse é um fato, até que isso ocorra, o próprio Daniel Silveira ainda não é um sujeito que está condenado, vamos colocar assim. É claro que a gente viu, ele está condenado e tudo mais, mas ainda existem alguns trâmites para que isso ocorra de maneira definitiva. E o Bolsonaro se adianta a isso, até numa situação que muitos juristas, né, especialistas falam desvio de função, porque na verdade ele sequer esperou que o processo terminasse para que ele entrasse então com esse Instituto da Graça. É importante a gente entender que tudo isso é típico do governo Bolsonaro, que é desastroso na elaboração de leis, na sua assessoria jurídica. Sempre foi um desastre, é péssimo, ele sempre foi péssimo nisso. É importante você saber porque é uma regra. E isso ocorre, inclusive, na elaboração de inúmeras leis que muitas vezes são barradas pelo STF simplesmente por serem inconstitucionais. Um exemplo clássico é essa lei que ele fez durante a pandemia, né? Ele colocou uma lei em que ele acabava arbitrando no território de cidades, no território de estados, unidades da federação, e isso é inconstitucional, a União não pode fazer isso. Então foi levado até o STF e o STF falou, não é assim, os estados mandam nos seus territórios, os municípios mandam nos seus territórios, e isso é reflexo de uma lei que foi mal elaborada pelo Bolsonaro, pela sua assessoria jurídica. Então isso é muito comum. Agora, o que está acontecendo? Mesmo que ele esteja recebendo aí um revés, mesmo que muitos políticos estejam realmente revoltados com essa ação que ele tomou, ele percebeu que, especialmente dentro desses grupos mais fanáticos, dentro dos extremistas, a ação do Bolsonaro ela foi colocada como uma ação espetacular. Eles estão assim, eles botaram um ovo de alegria, porque eles viram um processo capitaneado pelo capitão, né, que transformou o Bolsonaro em um herói. Falou, não, é isso aí mesmo. Eles estão muito felizes. Porque, na verdade, muitos desses extremistas também podem estar na mesma posição do Daniel Silveira daqui a pouco. Muitos já estão. Então, quando eles percebem que há uma luz no fim do túnel, ou seja, se o STF realmente cumprir a lei e me prender ou colocar sanções contra mim, vai lá o Bolsonaro e tira tudo isso, então eles ficaram, eles estão assim, maravilhados com tudo isso. Os extremistas acharam a melhor coisa do mundo e cabe a eles, que são muito barulhentos, colocar uma versão, né, ou uma narrativa, para usar o termo da moda,
para dizer, olha que maravilha é esse presidente, está defendendo a liberdade, está indo contra essas ações autoritárias do STF, como se o STF não estivesse andando também nas 4 linhas, ele dizia, não, vamos andar nas 4 linhas, ou seja, não vamos fugir da Constituição, como se o STF estivesse fazendo isso. Então, há uma inversão. E o que está acontecendo agora é que o Bolsonaro percebeu que a ação ela pode obter mais benefícios do que algum problema de arranhar a imagem dele perante a sociedade. A gente teve uma pesquisa hoje do IPESP, Lula com 45%, Bolsonaro com 31%. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, qual é a receptividade da população dessa ação daqui a algum tempo. A gente não sabe se isso vai arranhar a imagem dele. Mas o cálculo, pelo menos por enquanto, o cálculo feito no núcleo duro bolsonarista é que a ação de perdoar o Daniel Silveira foi positiva, foi boa. Então agora... É triste dizer, ele vai estender, né? A ideia dele é estender isso para outros marginais, para outros bandidos extremistas no Brasil. Então, a filha do próprio Roberto Jefferson já fez um pedido, falou, olha, perdoa o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele foi preso e desde janeiro ele está em prisão domiciliar lá com a sua tornozeleira e tá quietinho. Aquela loucura toda, aquela insanidade toda dele, falando com um revólver na mão e dizendo e tal, aquela coisa toda, dizendo que tinha que agredir as pessoas, dizendo que aquelas barbaridades todas. Ele parou, você não ouve falar do Roberto Jefferson. Então ele está quietinho, está preso em prisão domiciliar com tornozeleira. O mesmo acontece com Oswaldo Eustáquio, que também desde janeiro está preso em prisão domiciliar com tornozeleira, que a gente sabe, pelo menos esses dois, são aqueles que promoveram, que estão diretamente ligados ao inquérito dos atos antidemocráticos e promoveram uma série de crimes aqui no Brasil. Um outro que também aguarda esse perdão, né, do Bolsonaro é o Alan dos Santos, que pelo menos nesse momento, ele é um foragido da justiça. Ele está nos Estados Unidos, os Estados Unidos não pretendem, pelo menos a gente não sabe os detalhes, né, do que realmente está acontecendo, mas os Estados Unidos não pretendem deportar ele. Então ele está lá e vez ou outra ele faz um vídeo desafiando ministros do STF, ele está aí, apesar de estar fora das redes sociais, ele dá um jeito aqui e ali de se manter. Então ele, de fato, ele está impune, vamos dizer assim, mas ainda existem as sanções legais com ele, as sanções jurídicas aqui no Brasil. Então também há um movimento para perdoar o Alan dos Santos. Perdoar, por exemplo, o Zé Trovão, que também está em prisão domiciliar com tornozeleira. Então o que pode acontecer? Qual é o próximo movimento? Lamentavelmente, estamos tristes com isso, mas isso pode acontecer. Bolsonaro pode fazer um pacotão para livrar todos esses marginais condenados e presos da cadeia e perdoar, colocar a eles um indulto. Eles estão falando muito a respeito de um indulto perpetrado pelo Temer, que acabou livrando, inclusive, o presidente do partido do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, ele se livrou da sua prisão por intermédio de um indulto do Temer. Mas é bom a gente lembrar que esse indulto do Temer, os condenados já haviam cumprido uma parte da pena. O que o Temer fez não foi simplesmente livrar. Ele disse, olha, se você cumprir até um período, né, era 3/4 da pena, ficou para 4/4 da pena, 5/4 da pena. Então ele diminuiu o tempo. Mas ele, na verdade, falou, ele acabou arbitrando sobre aqueles que já estavam presos, que já haviam cumprido uma parte da pena. É muito diferente, por exemplo, do que acontece com o Daniel Silveira, que, pelo menos desse processo específico, ele não cumpriu pena, né? Ele sequer foi
perpetrado ainda a pena de forma definitiva para ele, de 8 anos e 9 meses. Então, o que está acontecendo? Qual é o resumo desses próximos dias? Bolsonaro analisando para ver o impacto dessas ações na própria forma dele de entendimento, de como ele está recebendo tudo isso, né? Bolsonaro analisando como que a opinião pública vai receber, se ele vai ter a sua imagem arranhada. Ele já percebendo que não vai ter, ele vai avançar contra a democracia e vai acabar perdoando marginais da extrema-direita brasileira. É uma coisa difícil de falar, é uma coisa triste de falar, mas é uma realidade que já se avizinha, já é possível observar e ver que isso vai acontecer. É muito provável que isso vai acontecer. E a minha pergunta, a pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo e minha amiga, é se você concorda com isso, se você realmente acha que isso é correto. E eu sei que nós temos aqui pessoas que acompanham o canal, que são de direita, que são de esquerda. A gente sabe que as pessoas gostam de ter opiniões que muitas delas são divergentes para que possam formar a sua própria opinião. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade em saber o que aconteceu com esse canal, com esses mais de 300 mil inscritos. A gente conseguiu trazer um grupo de pessoas pensantes aqui, muito importantes. Por isso que a sua opinião é muito importante. Eu quero que você escreva aqui no comentário o que você acha a respeito disso. Porque ainda existe uma parte da sociedade que está um tanto quanto dividida. Será mesmo que o STF ele está agindo de forma arbitrária? Será mesmo que é um cerceamento da liberdade de expressão? Ou será que o Bolsonaro está utilizando da sua função de presidente para fazer uma afronta ao STF e, indiretamente, uma afronta à própria democracia? Há quem fale a respeito, inclusive, de um golpe institucional contra o STF e, obviamente, contra o próprio país e os brasileiros. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante. Se não é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal. E eu sempre peço para você que chega até o final do vídeo, para que você ajude, para que a gente mantenha o nosso trabalho. Você pode fazer isso de várias formas. A gente tem o PicPay, a gente tem o PayPal. Você pode nos ajudar sendo membro do canal. A gente sempre recebe os membros lá com um grupo especial do WhatsApp. Você pode nos ajudar com o Apoia-se. A gente tem o nosso Apoia-se, que é uma forma de você ajudar para que a gente continue trabalhando aqui. E você pode nos ajudar com qualquer valor. Olha, você pode pegar o seu celular agora e com qualquer valor você pode nos ajudar com o Pix. Se você puder, claro, é claro, se você puder e se você quiser, você pode nos ajudar com qualquer valor. Então, por favor, nos ajude. A gente pede para que você ajude a manter o nosso canal aqui, para que a gente possa continuar trabalhando para você. Eu quero desejar um bom final de semana. A gente vai ter vídeos, obviamente, no final de semana. A gente se encontra numa próxima.